ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto que nos fala da parousia, do juízo final. E é Paulo, na carta aos Tessalonicenses, que vai nos ajudar a refletir sobre esta parousia. A parousia, ela significa o quê? O último momento no qual Cristo, de forma definitiva, vai se apresentar na história. Qual Cristo? O Cristo que já se encarnou, se tornando homem, ser humano como nós. O Cristo que viveu um ministério muito rico. O Cristo que formou uma comunidade de discípulos. O Cristo que morreu por nós e que ressuscitou. E ressuscitado junto de Deus, ele continua a nos visitar diariamente para nos apoiar com a sua presença. Mas há um momento no qual ele vai se apresentar na história de forma definitiva e última. Isso é chamado de parousia, ou normalmente juízo final. Porque é o juízo final, é o momento no qual Jesus será o juiz de toda a humanidade, considerando a salvação ou a condenação. Porque o juízo final, esse momento da parousia, está falando de salvação ou condenação definitiva, muitas vezes alguns cristãos vivem com medo do juízo final. Há grupos cristãos também que vão sempre falar desse juízo final para aumentar esse medo, esse terror nas pessoas. A primeira leitura da missa de hoje, retirada da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos convida a refletir sobre esse juízo final. E eu aqui quero destacar alguns aspectos importantes. Primeiro, Paulo começa dizendo que não tem como afirmar quando será o juízo final. Sabemos que ele virá como um ladrão, a mesma imagem que aparece no Evangelho. Virá como ladrão significa virá sem que nós saibamos quando é o dia, quando é a hora. Para muitas pessoas, a insegurança de não saber o dia e a hora gera um estado de ansiedade e de angústia. Quando Paulo nos fala que não sabemos quando será, que virá como um ladrão, ele não quer provocar ansiedade. Pelo contrário, ele quer nos retirar dessa ansiedade e nos ensinar que o melhor modo de preparar este momento do juízo final não é o modo ansioso de quem vive com medo de ser condenado. O melhor modo é enfrentar e viver o presente, o hoje da nossa vida. É no dia a dia, comprometido com o Evangelho, vivendo os desafios de reproduzir, de concretizar, de efetivar, de se comprometer com o Evangelho, é que nós nos preparamos para esse juízo final. Considerando, inclusive, as dificuldades, as derrapadas que nós damos na nossa vida, mas que não nos impedem de chegar preparados naquele momento, se nos levantarmos e, apoiados no Evangelho, continuarmos. Então, a primeira ideia que Paulo quer nos ajudar é: não tem por que viver de modo ansioso, querendo antecipar angustiadamente um futuro que não sabemos quando chegará. Mas porque sabemos que chegará, o melhor modo de chegar a esse futuro é viver o presente de forma coerente, responsável e fiel. A segunda coisa, Paulo diz ali também: quando disserem paz e segurança, então virá a destruição. O que ele quer dizer isso? Em primeiro lugar, essa paz e essa segurança é referência a um fato histórico da época de Paulo, da época do Novo Testamento, chamada normalmente de Pax Romana. O que é a Pax Romana? O Império Romano, esse vasto território formado por vários países que foram dominados por muito tempo por Roma, viveu um momento chamado Pax Romana. Ou seja, Roma, com uma série de acordos políticos e com a força militar, conseguiu razoavelmente pacificar esse território. Na verdade, o que Roma fez foi sufocar as rebeliões, o desejo de liberdade dos vários grupos. Ora, esse ambiente pacificado, esse ambiente que não tinha grandes conflitos, que não tinha guerras, favoreceu também o comércio.
Porque se tem conflitos e guerra, é difícil fazer comércio, trocas comerciais. Então, esse momento pacificado, sob o domínio de Roma, que aumentou o comércio, aumentou também a riqueza. Como muitas vezes acontece, a riqueza de poucos, porque o número de escravos e de pobres era muito grande e não participavam dessa riqueza, não recebiam os lucros dessa riqueza. De qualquer modo, esse ambiente relativamente pacificado, mesmo que de forma artificial, gerou em algumas pessoas a ideia: chegamos ao fim da história, estamos perto da parousia. Paulo está dizendo não. O cristão e a cristã não encontra sua segurança em experiências de paz, como a paz romana, que não é uma paz construída por Deus e, sobretudo, construída por Deus, contando com a nossa colaboração no sentido do compromisso diário. Desconfiar de experiências de paz artificiais para poder viver a paz que só Deus pode nos dar. Por quê? Se nós caímos na armadilha dessa paz artificial, qual que é o grande perigo? Relaxarmos no nosso compromisso com Deus. E isso significaria não chegar preparado no juízo final. A última coisa que quero destacar é o fim, quando Paulo nos exorta à edificação. Essa exortação de Paulo, ela significa também consolação. É um pouco estranho porque nós temos duas palavras, ou dois verbos, exortar e consolar. Exortar como estimular, chamar atenção para alguma coisa, e consolar, dar apoio, confortar. Mas em grego, o mesmo verbo significa as duas coisas. Então, o imperativo cristão, o entusiasmo cristão, não pode ser adrenalínico simplesmente, mas tem que ser expressão de consolação, de apoio, de compaixão, de presença, de companheirismo, de atitude irmã junto do outro, porque é isso que permite a edificação da igreja. Quando ele diz edificai-vos, o que ele quer dizer? Ele está falando da igreja, a igreja da qual nós fazemos parte. Eu, você, independentemente se padre, religiosa, bispo, leigo ou leiga, todos nós fazemos parte dessa igreja. Quando ele usa o verbo edificai-vos, ele está dizendo o quê? A igreja é uma comunidade em construção contínua, construção em torno a Jesus Cristo, que não é só o centro, mas é também o fundamento. E se ela está numa construção contínua, fundamentada em Cristo, todos nós somos corresponsáveis por essa construção. Portanto, de Paulo hoje aprendemos a controlarmos a nossa ansiedade exasperada com medo do inferno, mas buscar viver a proximidade, a intimidade com Deus, que nós chamamos céu, no compromisso diário, no esforço diário, mesmo sabendo que algumas vezes nós derrapamos, mas fica aberta a possibilidade de nos levantarmos. Segundo, a paz que nós buscamos é aquela que vem de Deus, que como humanos nós vamos construindo, mas que pode carregar ambiguidade. Então precisamos sempre ser críticos diante dessa paz que se nos apresenta, que pode ser artificial, para não nos confundirmos e não nos afastarmos do Evangelho. Sobretudo, não fugirmos do compromisso da justiça. Terceiro, somos estimulados a desenvolver uma relação de consolação, de apoio, de companheirismo, de fraternidade, porque isso é que nos ajuda a contribuir com a construção, com a edificação da igreja.